Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Pedimos desculpa pela demora, houve aqui uma interferência, mas louvado seja Deus que estamos todos aqui. Neste momento, eu gostaria de apresentar o mensageiro de hoje, escolhido por Deus, Dr. Adriano. Bom dia, o senhor Bom já está na dia. sala? Bom dia a Amém. todos. Bom dia, seja bem-vindo. Vamos então fazer duas orações para iniciar. Eu faço uma pequena oração e o senhor faz uma. Pode ser? Pode ser? Bom dia. Oremos então. Amado Deus, Senhor dos altos céus, santo, santo és tu, Senhor. Muito obrigada, Paizinho, por mais um dia, pela tua misericórdia, Senhor, lançada sobre nós, por mais uma vez o Senhor permitir estarmos aqui reunidos para te render glória, Senhor, para louvar e exaltar o teu nome em todo o universo, porque somos tuas testemunhas, Pai. Continua conosco e eu peço que o Senhor derrame teu Santo Espírito sobre nós, em especial no seu mensageiro escolhido para o dia de hoje, Senhor. Que tudo que ele fale provenha de ti, Pai, do teu Santo Espírito, e para que compreendamos tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer. Em nome de Jesus, continua conosco, é o que te pedimos. Amém. Soberano Deus e Pai, bendizemos ao Senhor uma vez mais, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Que a tua misericórdia possa nos assistir a partir deste momento, a fim de que nossos corações sejam fortalecidos pelo teu poder, a nossa fé seja renovada pela tua palavra. Que o Senhor possa nos conceder o teu Espírito, a fim de que sejamos, ó Deus, transformados em nome de Jesus. Amém. Doutor Adriano, a voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Que assim seja. Muito bem, eu vou compartilhar com vocês a tela. Semana passada fui advertido de que as lâminas não estavam sendo passadas e de fato não estava. Depois eu fui verificar na gravação, nós tivemos um probleminha, mas vamos lá. Deixe-me ver se hoje vai dar tudo certo no que concerne a esta questão. Vamos ver aqui. Está compartilhado aí com vocês? Conseguem visualizar a tela? Está compartilhada? Sim. Eu vou modificar aqui, me fale se foi alterado aí. Alterou? Não. Não? Então, deixa eu ver aqui. Passou ou não? Não está passando? Não, tá não. Está Não. parado na primeira lâmina, é isso? Isso. Talvez colocando mesmo em modo de apresentação, porque está aparecendo a linha do lado, né, a linha das páginas. Talvez colocar ali em cima, onde tem uma telazinha com o play. Pode ser que funcione. Deixa eu ver.
Não estou conseguindo. Se mudar alguma coisa aí, me comuniquem para ver se eu consigo aqui. Não mudou? Não, ainda não mudou nada. Isso é diferente. Deixa eu fechar aqui. Fazer novamente. Aqui. Vamos ver. Mudou alguma coisa? Não. Agora mudou, sim. Ah, ok. Então, vamos lá. Eu quero convidá-los hoje a estudar o mesmo tema que temos estudado, né, nas últimas terças-feiras, relacionado ao tema decreto dominical. E talvez alguém possa questionar, mas que tem a ver o decreto dominical com as 7 últimas pragas? Tem tudo a ver. Especialmente no tocante à sexta praga, que muitos estudiosos, teólogos, têm tido esta como sendo uma praga simbólica e não literal. E nós estamos fazendo a revisão de um trabalho, um livro publicado, para ser publicado ainda esse ano, em que abordamos, evidentemente, com muita cautela, que essa praga, essa sexta praga, não só é literal, como ela tem uma íntima relação com o decreto dominical. Pois bem, vamos analisar todas as pragas. Antes, porém, cabe uma reflexão que não é difícil da gente fazer. Quando a gente fala nas 7 últimas pragas, nós temos em mente que elas são literais, não é? Por que atribuir somente à sexta praga uma não literalidade? Por que todas as pragas são literais e a sexta seria então simbólica? Quando a gente começa a analisar o porquê e as razões dadas para que esta sexta praga seja interpretada como um símbolo, a gente percebe que há alguns equívocos que precisam ser corrigidos, né, no tocante à interpretação. Primeiro de tudo, temos que já ponderar sobre o próprio título, a própria temática que a gente analisa. Se falamos sobre as 7 últimas pragas, é porque existem pragas que antecedem a essas últimas. Veja, não há como falar em últimas se não houver primeiras. 7 últimas pragas, portanto, são as 7 taças da ira de Deus que serão derramadas sobre a terra, sem mistura de misericórdia. Mas antes que sejam derramadas as 7 últimas pragas, os juízos de Deus, segundo Ellen White, já estão caindo sobre a terra. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a pandemia pela qual ainda estamos a passar sejam gotas das taças que estão por vir. E quando falo gotas, estamos nos referindo ao quê? A juízos de Deus que hoje têm sido derramados sobre a terra com mistura de misericórdia. Será derramado, portanto, nos últimos dias, as 7 últimas
pragas. E elas são tão terríveis que são descritas no Apocalipse de uma forma bastante estarrecedora. Vamos analisar uma a uma e de uma forma rápida para que a gente possa ter condições de se deter no que se refere à sexta praga, que é, a meu ver, a mais controversa no que se refere ao seu sentido. Bom, eu vou ler aqui na Bíblia, eu repito que essa temática que a gente está trazendo para os irmãos, ela é muito extensa. Então, assim, a gente tem dificuldade, né, em tentar resumir o seu conteúdo. A razão pela qual nós estamos colocando em um livro, porque aí as pessoas terão condições de analisar de forma mais detida. As 7 pragas, elas estão relatadas no capítulo 16 do livro de Apocalipse. E a primeira delas diz assim: ouvi ainda o santuário, capítulo 16, versículo 1, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Aí o versículo 2 inicia dizendo acerca da primeira praga, diz assim: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta, veja como que a 7 praga tem total relação com o decreto dominical. Diz que foi derramado sobre os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. A advertência do terceiro anjo é que se alguém recebe a marca da besta ou o seu sinal, ele receberá, ele beberá das 7 taças da ira de Deus. Logo quando, então, o Apocalipse inicia a mencionar quais são as 7 últimas pragas, ele já abre dizendo que tais pragas serão derramadas sobre os portadores, aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Tá? Então, a gente percebe que as 7 pragas têm uma relação íntima com o decreto dominical. Bom, úlceras malignas e perniciosas. Poderíamos fazer uma abordagem bastante ampla acerca disso. Quando você lê os sinais da volta de Cristo, ali em Mateus capítulo 24, você vai perceber que Jesus ele dá vários sinais, né? Guerras, rumores de guerras, etc, etc. É bastante conhecido de todos essa passagem. Mas quando você lê o mesmo relato no livro de Lucas, você percebe que Lucas é o único que fala que haverá epidemias em vários lugares. E todos sabemos, os estudiosos afirmam isso de uma forma muito categórica, e a Bíblia deixa bastante claro que Lucas era médico. Ok? Então, veja como que Deus usa muitas vezes algumas peculiaridades, né, do ser humano para poder elucidar a sua palavra. Lucas é o único que fala que haverá epidemias em vários lugares, né? Estamos passando por uma pandemia que é mais ampla do que uma epidemia e está relacionado aí a gotas daquilo que ainda está por vir. Evidentemente que a primeira das 7 últimas pragas será sem precedentes. Será algo muito, mas muito mais terrível do que estamos vivenciando atualmente. Mas estará relacionado a doenças, né? O termo em grego, helcos, seria úlceras malignas e perniciosas, ou seja, úlceras que estão ali, né, apodrecidas, né? Aquelas, vamos dizer assim, feridas expostas, né? Aquela coisa realmente nojenta mesmo, aquela coisa bem terrível. Por isso que a Bíblia dá o termo aí, malignas e perniciosas, né? Elas são malignas nos seus efeitos, mas também no seu aspecto. Pois bem, o versículo 3 está passando aí para vocês, a lâmina. O versículo 3 do capítulo 16 de Apocalipse diz: derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Observa um detalhe: sangue como de morto. A Bíblia não está dizendo que o mar se transformou em sangue especificamente. Ela está dizendo que se tornou em sangue como de morto, ou seja, João ele está vendo alguma coisa que parece sangue, especialmente porque ele fala que é como sangue de morto. O que acontece? Nós temos tido um fenômeno
que vai ser pior, mas muito pior do que essa pandemia, e ainda não é a segunda das 7 últimas pragas. Os senhores vão lembrar de mim, quando isso começar a ocorrer. Desde 2004, há um fenômeno que está ocorrendo, aliás, desde 2004, perdão, desde 1844, quando nós temos o primeiro registro. Está havendo um fenômeno chamado HAB, Harmful Algal Bloom, ou proliferação de algas prejudiciais, algas marinhas. Os senhores estão vendo esta lâmina que está aí? Isso que os senhores estão vendo não é uma montagem, não. Isso é uma foto real deste fenômeno. Estão vendo a coloração da água? Conseguem ver? Esta água que os senhores estão vendo, com esta coloração, não é uma foto montada num Photoshop. Isto é uma imagem real das HABs, Harmful Algal Bloom. A questão é que a proliferação prejudicial das algas, joga isso no Google e faça uma pesquisa. Você vai ver, por exemplo, vamos lá, esse fenômeno ele passou a constituir para a comunidade científica uma das questões costeiras mais complexas. Tá? Para o relatório do governo americano, que foi publicado em 2008, elas são consideradas, veja bem o que diz o relatório, cientificamente complexas e economicamente prejudiciais, que desafiam nossa capacidade de proteger a saúde dos ecossistemas costeiros da nossa nação. Ele está dizendo que é de uma complexidade científica que a gente não conseguiu ainda entender. E mais, economicamente prejudicial, ou seja, vai afetar a saúde, vai afetar a economia e, pior, desafia a nossa capacidade, ou seja, nós não temos capacidade de proteger a saúde dos ecossistemas costeiros da nossa nação. Queridos, há muita informação sobre isso, porém não é divulgada. Nesse livro eu vou trazer relatórios dos primeiros registros, em 1844. E de lá para cá isso tem proliferado de uma forma tal que em 2004 os Estados Unidos já declarou que isso é uma preocupação assim, de alerta máximo. Alerta máximo. Eu repito, essa foto, eu vou retornar aqui, que os senhores estão vendo na tela, não é uma montagem. É apenas uma imagem de várias vezes esses fenômenos têm ocorrido, não só no mar, mas também nos rios, aqui no Brasil, inclusive. Várias. Joga no Google depois, por curiosidade, águas vermelhas, e você vai ver aí uma série de fenômenos. E eles são produzidos por quê? Essa coloração de vermelha, por algas. Alga marinha. Veja como que o Apocalipse é específico na segunda praga. Ela diz que o mar se tornou como sangue de morto. Aliás, sangue como de morto, ou seja, ele está fazendo uma comparação. Não é sangue mesmo, neste ponto. Sangue mesmo, nós vamos ver que ocorre na terceira praga. Aqui ela está dizendo sangue como de morto. Só para entender um pouquinho o que o Apocalipse parece estar nos dizendo, diferente do que nós imaginamos, o oxigênio, a maior parte do ar que nós respiramos, não é produzido pelas árvores. As árvores não são a fonte primária de oxigênio no mundo. Temos uma preocupação muito grande com a Amazônia, e temos que ter mesmo. Mas as árvores não são a fonte principal de oxigênio no mundo. A fonte principal de oxigênio do mundo, o ar que nós respiramos, é produzido por algas. As algas são a principal fonte de oxigênio. Notem bem, eu disse que mais de 50%, quando eu falo que é a principal, é nessa proporção mesmo, a ciência traz isso para nós. Mais de 50% do ar que nós respiramos são produzidos por algas. Agora, vamos lá, duas características principais do sangue. Primeiro, a coloração. João está vendo. Se João está vendo, porque a Bíblia diz que o que vês escreve, ele está vendo uma coloração vermelha e não negra, como alguns teólogos colocam que pudesse ser a interpretação desta passagem bíblica. Não, ele está vendo algo
como sangue. O que ele está vendo é, portanto, tudo indica, de coloração vermelha. E ele diz o seguinte, derramou então a sua taça e o mar se tornou em sangue como de morto. Em sangue porque o que ele via, tudo indica, era vermelho. Mas como de morto? Como assim como de morto? A principal função do sangue é exatamente transportar oxigênio para o organismo. Os senhores sabem que se eu pegar, por exemplo, o meu dedo mindinho, amarrar aqui um torniquete, qualquer coisa, e mantê-lo preso por um bom tempo, o que vai acontecer com a ponta do meu dedo? Ela vai começar a ter uma coloração roxeada, né? Cianose, e depois ela vai necrosar, e depois eu vou ter que amputar. Porque onde não há sangue, há morte. A Bíblia diz que a vida está no sangue. O sangue, portanto, é oxigênio. Deus sopra no homem o fôlego de vida, né? O oxigênio, o ar, ruach, pneuma. E a Bíblia agora vai dizer que o mar se tornou em sangue, portanto, tudo indica a coloração, aquilo que João via era vermelho, mas sangue como de morto. Como de morto, no sentido de que um sangue que não produz oxigênio. O mar se transforma em algo que agora, ao invés de produzir vida, produz morte. E é exatamente o efeito principal das algas. Elas destroem a vida, seja das plantas, seja de animais. Seja esse fenômeno ocorrido nos mares, seja esse fenômeno ocorrido nos rios. A proliferação de algas, como está ocorrendo desde 1844, é algo que preocupa a comunidade científica como nunca. Preocupa mais do que o degelo das calotas polares e etc. Da camada de ozônio. Eles se preocupam com essas questões ecológicas? Sim, se preocupam, mas a preocupação no tocante à proliferação das algas prejudiciais é algo estarrecedor. Eles admitem, não sabemos o que vamos fazer com isso, no que diz respeito aos efeitos na saúde e na economia. Então, quando a Bíblia fala que a segunda praga consiste em algo que vai ser lançado no mar, que vai torná-lo em sangue como de morto, tudo indica que o mar passará a ter uma coloração vermelha e, ao invés de produzir vida, vai produzir morte. Ele não vai ter esta capacidade de produzir oxigênio. Então, dois fenômenos interessantes. É essa imagem que nós estamos vendo aí na tela. Uma coloração vermelha de uma alga que deveria produzir vida e, contudo, estará produzindo morte. Por quê? Por conta da sua proliferação prejudicial. Pois bem, adiante, nós temos a terceira praga. E a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz no versículo 4, derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Aqui não dizem sangue como de morto, não é uma analogia comparativa. Aqui é sangue, sangue mesmo. E veja que nós estamos na terceira praga. Dizer que a terceira praga é a mesma da segunda seria redundante. A primeira praga, a segunda praga, perdão, é sangue como de morto. É algo que parece sangue. É como se fosse sangue de morto, sem oxigênio, coloração vermelha. Mas na terceira praga, a Bíblia é específica em dizer que as águas dos rios e das fontes das águas, né? Aliás, os rios e as fontes das águas se tornam em sangue. Aqui não é comparativo, aqui é objetivo. Tanto assim que o versículo 5 continua agora explicando. A praga já foi dito, é água em sangue. Agora ela faz um comentário dizendo, então ouviu o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que eras o santo, pois julgastes estas coisas. Porquanto derramaram sangue dos santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Percebam que aqui sangue é sangue mesmo. Observe que o anjo justifica dizendo, olha, tu és justo, porque se eles derramaram sangue, agora o Senhor também estará dando a eles sangue para beber. Portanto, as fontes das águas se transformam em sangue, sangue, sangue mesmo. Ou seja, estas pragas, a primeira, úlcera, a segunda, fenômenos no mar, que destruirá a vida ao invés de produzir vida, a terceira, águas potáveis se transformando em sangue, são pragas literais. Não há nenhum simbolismo aqui. Há uma literalidade precisa
do Apocalipse. Vamos caminhar. A quarta praga, nós lemos em Apocalipse capítulo 16, versículo 8 a 9, diz assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Pronto, essa é a praga. Depois vai vir um comentário. O comentário ele diz: com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para dar-lhe glória. Percebe? Que nós temos uma praga e um comentário. Às vezes nós vamos ter só a praga sendo descrita. Na maioria das pragas vem um comentário em seguir. E aí é que nós vamos, às vezes, causar confusões tormentosas, quando interpretamos o comentário da praga como sendo a própria praga, como ocorre na sexta praga, conforme veremos mais adiante. Mas nos detendo rapidamente aqui no quarto flagelo, diz que o anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Eu disse no início que nós já estamos sofrendo os juízos de Deus. Ninguém tem dúvida de que, ano após ano, nós temos tido temperaturas cada vez mais elevadas. O derretimento, né, das calotas polares, por exemplo, é uma evidência disso. Sem entrar no mérito, né, porque se vai ter ou não, está tendo ou não esses fenômenos com a camada de ozônio, etc. Uma coisa é certa: o nível do mar está cada vez maior e a cada ano que passa, a gente ouve: esse foi o ano mais quente dos últimos 10, dos últimos 50, dos últimos 40. A cada ano, nós temos pessoas morrendo de calor em quantidade extremamente expressiva. Pessoas morrendo de calor. Há uns 30 anos atrás, podemos assim dizer, era muito comum as pessoas morrerem de frio aqui no Brasil. Havia, inclusive, muitas campanhas do agasalho, me recordo, embora era apenas um infante naquela época. Hoje já não se vê, inclusive, campanhas do agasalho. Por quê? As pessoas não morrem mais de frio? Possivelmente sim, mas o frio já não é tão intenso quanto outrora. O que houve? O que houve é que as mudanças climáticas é uma evidência palpável que ocorre aí diante dos nossos olhos. Então, quando a Bíblia fala que o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo, ela está dizendo que o sol vai se aquecer a ponto de queimar os homens com fogo, literalmente. Agora, precisamos ter cautela. Eu vejo muitas pessoas dizerem que o sol vai se aquecer 7 vezes mais. Nós temos que ser ponderados na interpretação profética, né? Imagine um sol de, sei lá, 40 graus. Se você aquecer isso aí 7, eu nem vou dizer 40, vamos dizer 30 graus, né? Que geralmente seria a temperatura aqui na região de Belo Horizonte, por exemplo, chega a 30, 32, as pessoas já não estão mais aguentando, né? Mas se você pegar aí 30 graus, por exemplo, e multiplicar por 7, seriam 210 graus. A água evapora com 100. Mas eu já vi a Bíblia dizer que o sol vai se aquecer 7 vezes mais. Não, a Bíblia não diz isso. Diz, não diz, não diz. Se você ler atentamente, você vai ver que a Bíblia está se referindo, quando esta alusão é feita, ela está se referindo ao tempo em que a terra já foi redimida. E ela diz que a luz do sol será, ou a glória do sol será 7 vezes mais. Ou seja, ela está falando da glória, do brilho, do fulgor, e não do calor. Aliás, isso tende a nos levar a glorificar mais a Deus, porque a Bíblia chega a dizer também que dentro da cidade não há necessidade do sol, não significa que o sol não vai existir. Está dizendo que não há necessidade porque a glória de Cristo estará iluminando a santa cidade. Agora vejam, se o sol está com uma glória 7 vezes mais que a glória e o fulgor que ele tem hoje, estamos falando de luz e não de calor, e a glória de Cristo ofusca o sol, imagina que glória maravilhosa circundará o nosso Senhor Jesus. Esse é o objetivo da palavra, nos levar a entender que ele habita em luz inacessível, que mesmo se o sol brilhasse 7 vezes mais do que ele já irradia, a glória de Cristo será capaz de ofuscá-lo na cidade santa. Bom, dito isso, apenas um parênteses, vamos prosseguir. Quanto à quinta praga, registrada no versículo 10 e 11, de mesmo capítulo 16 de Apocalipse, diz: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se transformou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam.
e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram de suas obras. Percebam que o quinto anjo derrama a sua taça sobre o trono da besta, que se transformou em trevas. Também literal. É importante a gente saber se uma coisa é literal ou simbólica, muitas vezes fazendo análise do que a gente chama de paralelo estrutural. O que é isso? Alguma situação em que no Antigo Testamento ou mesmo no Novo Testamento é dado um fenômeno semelhante. Como assim? Se você buscar na Bíblia, você vai encontrar aí várias ocasiões em que houve trevas, e trevas sobrenaturais que não podem ser creditadas a eclipse. Se formos, por exemplo, lá na saída do povo de Israel do Egito, houve trevas sobre a face da terra. Trevas palpáveis, né? Podemos assim dizer, de tão densas. Se você for à cruz, você tem ali trevas sobrenaturais rondando a cruz no momento, né, em que Jesus consumava o seu sacrifício. Então, quando a Bíblia diz que haverá trevas sobre o trono da besta, ela está dizendo que, literalmente, trevas circuncidará ali o local onde está o reinado, né, do poder que vai estabelecer o decreto dominical. E é interessante que no comentário, então a praga seria trevas, mas no comentário ela fala que os homens remordiam a língua e que os homens blasfemavam, aliás, né, o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e não se arrependeram, e isso com relação ao quarto flagelo, e no quinto fala que eles blasfemavam o Deus do céu, novamente, né? Por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Percebam que eles ainda estão sofrendo os efeitos da primeira praga, quando o quinto flagelo cai sobre eles. Agora vamos nos deter aqui no principal flagelo. Este porque é mais controverso. Os outros, todos sabem que são literais, pelo menos não há divergência com relação a isso. Mas veja o que diz o sexto flagelo. Diz assim, Apocalipse capítulo 16, versículo 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para se preparar o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Ponto. Acabou aqui. A praga termina aí. A Bíblia está dizendo, literalmente, o rio Eufrates vai secar. Muitos vão dizer, não, isso não pode ser literal, isso é simbólico. E quais os argumentos? Entre outros, um rio não impediria os reis do Oriente a atacar. Sim, mas a Bíblia não está falando que este rio impede. Ela está falando que esse rio propicia. O secar esse rio prepara o caminho para os reis. Em nenhum momento a Bíblia está dizendo que esse rio estava impedindo o caminho. Ela só está dizendo que prepara o caminho. Ela traz condições favoráveis para que esta peleja ocorra. Agora, antes da gente entrar na explicação e dizer como assim literal, que sentido tem secar um rio que lá nem é tão caudaloso assim, como, por exemplo, o rio Amazonas, né? Que significância teria se esse rio secar? Chegaremos lá. Mas antes, aliás, vamos analisar. Veja, o texto continua dizendo, isso aqui já é comentário. A praga é essa daí. Derrama o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram. Ponto. Acabou a praga. O resto é comentário. E o comentário está aí, ó. Para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol, e continua o comentário. Então, isso também é comentário. A praga secou o rio Eufrates. O comentário continua. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rã, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Veja, aí tudo isso é comentário em cima da sexta praga. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Então se ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, 2 equívocos eu gostaria de apontar aqui antes da gente prosseguir. O primeiro deles, muitos colocam a sexta praga como sendo a batalha do Armagedon. Não, a batalha não é do Armagedon. Armagedon é apenas o local onde ocorrerá essa batalha. E se estamos falando de uma questão literal, há um lugar
e há uma batalha literal que ocorrerá no final. Calma, não se precipite. Vamos analisar até o final para que vocês entendam o que e por que essa batalha seria literal. Ah, então nós vamos ter aí uma terceira guerra mundial, uma hecatombe nuclear. Não, não é disso que o Apocalipse está falando. Mas isso não elimina a possibilidade de ser uma batalha literal. Vejamos, aqui o texto, por que eu afirmo que não é a batalha do Armagedon, e sim um lugar? Porque o próprio texto diz no versículo 13 o seguinte, ele diz aí, olha, se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Notem bem, esse é o nome da batalha. Não é batalha do Armagedon, é batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, você sabe qual a última vez que Deus pelejou uma batalha que era dele? Está séculos e séculos lá no passado, quando Israel ainda era uma teocracia. E antes que alguém diga que eu estou aqui para propalar a restauração de Israel, não. Israel não volta a ser uma teocracia, senão após a volta de Jesus. Ok? Registre isso. Porque senão alguns vão pensar que eu estou dizendo que então Israel vai ser restaurado e vai ter uma guerra lá em Israel. É quase isso. Mas não é isso. Né? Poxa, mas como quase isso? Sim, nós temos que entender que os focos estão voltados para Israel, porque é lá o palco do grande conflito. É lá que Jesus nasce, é lá que Abraão é chamado, é lá o berço do cristianismo. Jesus chega a dizer para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. E quando Jesus voltar, nenhum de nós nega que é lá que vai descer a cidade santa, sobre o Monte das Oliveiras. Não vai ser no Brasil, não vai ser nos Estados Unidos, não vai ser em Roma, vai ser lá. Então, Israel tem, sim, algo muito vinculado ao cumprimento de profecias, no passado, no presente e também no futuro. Nós não podemos esquecer disso. O problema é que aí a gente começa, às vezes, a fazer confusões por não compreender bem o que o texto está querendo nos ensinar. Bom, então, primeiro equívoco que a gente tem que tirar de nossa mente é que a sexta praga se refere à batalha do Armagedon. Não, não. A sexta praga se refere à batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque é o que está escrito aí, com o fim de ajuntá-los para a peleja ou para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Agora, um outro equívoco que precisa ser afastado, além desse, é que as pessoas vão dizer, se a gente retornar aqui, ó, quando o anjo fala, derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, que os águas se secaram. E aí, as pessoas, ao invés de pararem aqui, porque esta é a praga, literalmente como as outras, eles prosseguem para interpretar esta praga pelo comentário que ela está trazendo. Mas ela traz um comentário para falar dos efeitos desta praga. Como, por exemplo, é mencionado na terceira praga, quando fala que deu sangue aos homens e justifica porque está dando. O restante é comentário dos efeitos. Como assim? Vamos lá. Qual que seria o equívoco que precisa ser afastado? As pessoas têm ensinado que isso aqui simboliza, é um símbolo. O secamento do rio Eufrates é o símbolo. E aí vai lá em Babilônia dizer que as águas simbolizam povos, então Babilônia vai ser esvaziada. O secar do rio Eufrates, segundo a interpretação simbólica, relacionada à sexta praga, é que o secar do rio Eufrates significaria o esvaziamento de Babilônia. Ei, calma, alto lá. Se tem uma coisa que não significa ou não pode significar isso, de acordo com o contexto do Apocalipse, é esvaziamento de Babilônia. Por quê? Porque, como dissemos, desde o início, a primeira praga anuncia que o que está acontecendo aqui está intimamente relacionado ao decreto dominical. Em outras palavras, Babilônia vai estar vivendo, neste momento, o apogeu, o momento máximo da sua glória, entre aspas, no que diz respeito a se impor como besta, no sentido de poder. Babilônia está vivendo o momento máximo de tudo aquilo que ela pretendeu fazer e até então não tinha conseguido. Então não é que se falar em esvaziamento de Babilônia, é justamente na sexta praga.
A sexta praga é o apogeu, é quando então Satanás personificará a Cristo para dizer que mudou o sábado para o domingo. Então Babilônia estará vivendo, portanto, o seu momento máximo de engano e não o seu esvaziamento. Isso está no contexto de qualquer coisa que você queira estudar, seja na Bíblia, seja no Espírito de Profecia, no tocante aos eventos finais. Veja que diz que derrama ao cesto a sua taça sobre o rio Eufrates, que se seca. É o rio literalmente secando. Para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. E aqui a gente tem que entender o que o anjo está querendo dizer, e em que sentido que um rio se secar prepararia o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Queridos, primeiro vamos considerar isso, que Babilônia está vivendo o seu apogeu, então não há que se falar em esvaziamento. Então, vamos agora tentar uma interpretação literal. O rio Eufrates se seca para preparar o caminho para preparar, né, o caminho dos reis que vêm do nascimento do sol. Aliás, desculpe, tem um outro equívoco que precisa ser desfeito. Vão dizer que o rei que vem do lado do nascimento do sol é Cristo. A primeira coisa que temos que analisar é que aí não fala o rei, e sim reis, está no plural. E se nós estamos tratando num contexto literal, desde a primeira praga até a última, a sétima praga também é literal, como que eu posso pegar e fazer uma lacuna agora na sexta praga para dizer que ela aí, tão somente ela, é simbólica? Até pode, porque algumas vezes a Bíblia vai trazer uma dupla interpretação, simbólica e literal ao mesmo tempo, mas não se dá o caso no que diz respeito à sexta praga. Até porque não há elementos dentro do texto ou fora dele que nos dê condições para interpretar assim, a menos que forcemos o texto. Vamos lá, dizer que o rei que vem do nascimento do sol é Cristo não é coerente com o contexto da Bíblia. Por quê? Porque diz que quando se secar o rio Eufrates, o caminho para os reis que vêm do lado do nascimento do sol estará então sendo preparado. Vamos interpretar literalmente. Quem são os reis que estão do lado do nascimento do sol? Vamos fazer aqui 3 comentários, tá? Nós vamos ver que a sexta praga ela demonstra uma finalidade, né? Ou seja, um sentido teleológico. Ela demonstra também um sentido contextual, ou seja, que é o apogeu de Babilônia que está acontecendo ali, tem que ser analisado nesse sentido. E ela mostra também um contexto geográfico, porque ela diz que se ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Tá? Não é a batalha do Armagedon, mas há um lugar onde se ajunta. Vamos analisar. O mundo está dividido da maneira que os senhores estão vendo na tela aí. Tá? Nós temos o Ocidente e o Oriente. Assim o mundo é dividido. Mas como que? Não sei, é assim, sempre foi assim, não há uma explicação para isso. Mas esse traçado que os senhores estão vendo aí é como o mundo se divide desde os tempos antigos e até hoje. Você tem Oriente e Ocidente. Agora, preste atenção numa coisa. O que nós temos em termos religiosos? Porque sabemos que a batalha a que se refere ao Apocalipse, ela tem conotações religiosas. O que nós temos em termos de religião entre Ocidente e Oriente? O cristianismo, vale lembrar que esses dados que os senhores estão vendo aí, eles estão desatualizados, tá? Eu peguei esses dados aí há uns 8 anos atrás, então certamente já há uma modificação, mas na mesma proporção, tá? Mas o cristianismo, hoje, ele compreende cerca de 2,2 bilhões de adeptos no Ocidente, tá? Quando eu falo no Ocidente, nós estamos se referindo a essa parte do mundo onde está aí o Brasil, América Latina, Estados Unidos, etc. Então, 2,2 bilhões de adeptos no Ocidente. Agora, observe as demais religiões. O que os senhores estão vendo na tela aí são as 8 maiores religiões do mundo. Tá? O cristianismo, 2,2 bilhões no Ocidente. No Ocidente. No Oriente, esquece o cristianismo. Aqui para mim. Oi? Oi. Conseguem ouvir? Sim, sim, foi sem querer que algum irmão abriu o Tá. microfone. Vamos lá. Então, olha, o cristianismo, cerca de 2,2 bilhões de adeptos no Ocidente. Repito, eu vou insistir muito nisso. No Ocidente, nós estamos referindo aos Estados Unidos, a América do Sul, América Central e, né, parte, ou grande parte, ou maior parte da África,
quase toda a Europa. O resto é o Oriente. O resto é o Oriente. Então, veja as 8 maiores religiões do mundo. Presta atenção. Depois do cristianismo, a maior religião do mundo é o islamismo. Cerca de 1,6 bilhões de adeptos. Queridos, observe. Quase o contingente do cristianismo. 1/4 da população, escutem, 1/4 da população é composto de muçulmanos. Sabe quanto é a população hoje? 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. Ficou mudo, eu não sei se foi só para mim. Eu Agora acho que ficou a para mim conexão também. dele, a conexão do irmão que travou. Vamos orar, Virginia? Sim, pode orar para a gente, Altinha? Oremos. Nosso bondoso Pai Celestial, graças te damos, Pai, porque o Senhor nos reuniu mais uma vez aqui nessa madrugada para juntos estudarmos a Tua palavra, buscarmos a Tua presença. E nós queremos te pedir que o Senhor esteja atuando aí nessa conexão do irmão para que nós possamos continuar ouvindo a Tua palavra através do Teu servo. Que o Senhor continue falando aos nossos corações e nos preparando, Senhor, com Teu Espírito. Eu te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Alguém mais gostaria de orar? Eu vou estar orando. Obrigada. Grande Deus, eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor está no nosso meio, está presente nessa sala, e neste momento foi interrompida, Pai, pela conexão do irmão. E nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, restaura. Se isso é obra do inimigo, eu peço Senhor que repreende por misericórdia e derrama o teu Santo Espírito de maneira, Pai, que o nosso irmão possa concluir a mensagem dele. Meu Pai, nos ajuda a nos preparar, nos ajuda a nos santificar. Cada dia nessa sala, Pai, nós estamos aprendendo, ouvindo mensagem que tanto tem nos exortado, nos incentivado, nos aconselhado a viver de acordo com a Tua palavra. Nos ajuda, derrama sobre nós o Santo Espírito. Abençoa o ministério, Pai, do irmão Adriano, por misericórdia, e todos os ministérios de sustento próprio que o Senhor tem se levantado, homens e mulheres, para dar a mensagem final. Abençoa, Pai, derrama o Teu Santo Espírito. Nós te imploramos em nome de Jesus. Amém. 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 O irmão conseguiu voltar. Caiu a sua conexão. Louvado seja Deus, irmão. Acho que travou de novo. Foi. Voltou. Voltou, né? Então, vamos lá. Eu dizia que o islamismo é 1/4 da população e eles estão ali no Oriente Médio. Afeganistão, Cazaquistão, Paquistão, Turkmenistão. Agora, eu pergunto aos senhores, qual é a preocupação que o muçulmano vai ter no que diz respeito a guardar sábado ou domingo? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Eles não entram nessas questões. Isso é questão do Ocidente. Isso é questão muito nossa. Isso é questão do cristianismo, do judaísmo. Isso não tem nada a ver com os muçulmanos.
Os muçulmanos, para se ter uma ideia, eles guardam a sexta-feira. Estamos no mês de abril, chamado mês sagrado para os muçulmanos, é o mês do Ramadã. No Ramadã, essas pessoas são extremamente religiosas. E quando eu falo religiosas, eu falo no sentido positivo da palavra e não negativo. Muitas vezes tem sido visto os muçulmanos apenas como radicais extremistas. Não, mas se você ter uma ideia, no mês de Ramadã, que é o mês de abril, os muçulmanos fazem jejum todos os dias, durante o mês inteiro. Desde o alvorecer até o pôr do sol. Não comem e nem bebem, nem água, nada. Abstinência sexual, abstinência de comida, abstinência de água, todos os dias do mês de abril. Agora, qual a preocupação que eles têm em saber se é sábado ou se é domingo, dia do Senhor? Zero, nenhuma. Queridos, eu estou falando de 1,6 bilhões de pessoas que não estão nem aí se é o dia do Senhor, o domingo, ou se é o sábado, isso não é relevante para eles. Como que eu vou convencer essas pessoas a tomar partido neste debate que não lhes diz respeito? Agora, feita essa pergunta, veja a terceira maior religião do mundo. Então, a primeira maior religião do mundo é o cristianismo, a segunda o islamismo. Olha a terceira, hinduísmo. Cerca de 900 milhões de adeptos estão aonde? Na Índia. Agora, olha a quarta maior religião do mundo, a religião tradicional chinesa, cerca de 400 milhões de adeptos. O budismo, 376 milhões de adeptos. Shintoísmo, 26, 27. Eu coloquei as 8 maiores religiões do mundo para mostrar aos senhores que essas religiões, exceção do cristianismo, todas elas estão no lado do nascimento do sol no Oriente. Todas elas não querem nem saber se o dia do Senhor é sábado ou domingo, porque isso é coisa do cristianismo. Isso é coisa que não diz respeito a elas. Elas não estão nem aí para nós. Você não tem como convencer essas pessoas de que o sábado é o dia do Senhor, porque elas não querem saber do Senhor a quem servimos. Estas pessoas, por exemplo, os islãs, eles adoram, sim, a Deus, Alá, mas eles não têm em Cristo o Salvador. O hinduísmo não tem em Cristo o Salvador. A religião tradicional chinesa não tem em Cristo um Salvador. O budismo, não preciso falar, shintoísmo, preste atenção, querido, se você somar, eu estou dizendo só essas 8, eu não elenquei todas, mas se você somar só essas 8, nem seria as 8, as 7 que estão abaixo do cristianismo, elas vão dar 2/3 da população. Ou seja, elas vão ser o dobro, vai dar mais de 4,4 bilhões de adeptos. E aí eu pergunto, 4,4 bilhões de pessoas que não querem saber se sábado ou domingo é dia do Senhor, e você vai convencê-las como? Em tomar partido nessa questão. Agora, ouçam uma coisa. Ninguém tem dúvida de que o mundo estará, e já está, envolvido em questões ecológicas sérias, seríssimas. A grande questão vai ser a ecologia. Nós sabemos disso. Mas nós estamos analisando isso por um foco equivocado. Eu vi muita gente preocupada com o encontro que teve o último aí, porque vai estar reunido e o Papa... Não, é a 26ª já reunião. Teve aqui no Brasil a ECO. Nós estamos com foco errado. A questão ecológica vai sim estar em voo. Quando Satanás se manifestar ali na sexta praga, que é o apogeu de Babilônia, ele vai dizer assim, olha, você está vendo esses desastres ecológicos? É meu pai que está irado, porque eles não querem santificar o dia que eu modifiquei. Nós conhecemos a profecia nesse sentido. E aí, meu irmão, talvez ficasse fácil convencê-lo, mas vou repetir, estas pessoas dessas religiões não aceitam Jesus como Salvador, como líder. Como então que Satanás, personificando a Cristo, vai convencê-los? Muito simples. Estaremos vivendo questões ecológicas graves. Vamos lembrar da segunda e terceira praga? A segunda praga cai sobre o mar, que se torna em sangue como de morto. A terceira cai sobre a fonte das águas, que se torna em sangue, sangue mesmo. Há já, e haverá muito mais, uma crise hídrica sem precedentes. Nós sabemos que está faltando água no mundo, a água já é mais cara do que gasolina. Em muitos lugares. Não, do que gasolina não, porque gasolina está muito caro. Sim, do que gasolina. Tem hora que você para num lugar e eles te vendem uma garrafa de meio litro de água por R$5.
Se você comprar 2, são R$10. O litro de gasolina ainda não está R$10. A água é um recurso hídrico que está faltando. Mesmo no Brasil, que tem um dos maiores lençóis freáticos do mundo, chamado Aquífero Guarani, há escassez de água. Estávamos para ter um racionamento, não fosse essas chuvas últimas que tivemos aqui no Brasil. Então, imagina que está faltando água. A água, parte dela se transformou em sangue, a outra está contaminada, e aí vem o anjo, pega um rio, preste atenção agora. Eu falo de rio Eufrates. Você sabe desde quando existe o rio Eufrates? Leia Gênesis. A Bíblia fala que quando Deus criou a terra, lá está, que havia 3 rios, Guion, Pison e Eufrates. O rio Eufrates, meu irmão, é um rio memorial, é um rio que existe desde que o mundo é mundo. Aqui na terra, me refiro. E esse rio, ele não será afetado pela praga, nem a segunda e nem a terceira. Por quê? Porque essas pragas, elas são literais, mas elas não são universais. Elas são pontuais, exceto a 7ª. A última praga será universal, e vocês vão entender por quê. Mas elas são pontuais. Então, o rio Eufrates está lá, caudaloso, está lá com as suas águas normais, enquanto alguns lugares do mar está ali cheio de algas e putréfio, né, com putrefação e sem oxigênio, melhor dizendo, e você tem alguns lugares que as pessoas estão tomando sangue no lugar de água, e lá no Oriente, o rio Eufrates, o grande rio Eufrates, o rio milenar está fluindo. Aí, de repente, um anjo vem e transforma, e faz esse rio se secar. Preste atenção agora como é que ficou fácil. Agora, então, Satanás se apresenta e fala assim, bom, eu estou tentando dizer a vocês que meu pai está irado. Agora, o rio de vocês se secaram. Você acha que agora fica difícil convencer a maioria das religiões que está no Oriente a entrar e tomar partido nessa batalha? Agora ficou fácil. Faz secar o rio Eufrates quando a água for uma questão de vida ou morte. E aí você vai convencer qualquer religião no mundo, inclusive Satanás, com uma glória que o olho humano jamais viu, com uma voz melodiosa, fazendo milagres, simulando ressurreição de mortos. Ele agora aponta para o rio que acabou de secar e diz, meu pai que está irado, porque vocês não querem se juntar para a gente desarraigar essa odiada seita, esse pequeno rebanho. Só que agora preste atenção no detalhe, meu querido, a mais, que é importante para a nossa compreensão e finalização. O sol, nessa setinha que vocês veem aí, à esquerda de vocês, o sol se põe nessa parte aí, nesse pedacinho aí. O outro lado, olha lá, Afeganistão, Paquistão, Índia, percebe? Tudo isso aqui, tudo isso que está aqui, à direita de vocês, Cazaquistão, Mongólia, China, essa galera aqui não está preocupada com o cristianismo. Olha para vocês verem os dados. A Mauritânia tem 0% de evangélicos. A Arábia Saudita, 0,0007. O Marrocos, 0,01. O Afeganistão, 0,02. Os Emirados Árabes, 0,7. Como que você vai convencer essas pessoas a tomar partido com uma batalha que é cristã, eminentemente cristã? Os Estados Unidos é uma nação protestante. Ela vai se unir ao velho mundo, que é a Europa, que também faz parte do Ocidente. O Oriente não entra nesta batalha. Não diz respeito ao Oriente discutir se é sábado ou domingo, dia do Senhor. Isso é coisa de cristianismo, isso é coisa de ocidentais. Mas essa gente não vai entrar na batalha? Então Jesus vai vir só para o Ocidente? Esse povo não vai ter que tomar uma decisão ao lado do Senhor para servi-lo? Não é esse povo também dada a mensagem, sai dela, povo meu? Queridos, para a gente caminhar para o encerramento, como preparar o caminho para essas religiões, né? É a pergunta que se impõe, que não estão preocupadas com sábado ou domingo como dia sagrado. Como fazer com que elas possam se empenhar na luta contra os guardadores do sábado? É fácil, secar o rio Eufrates. Olha o que Animate diz na página 624 do livro Grande Conflito. Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus como indício do poder dos demônios operadores de prodígios. Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo. Veja, eu não posso dizer que secar o rio Eufrates é esvaziar a Babilônia, até porque é nesse momento
que os espíritos de demônios saem fazendo prodígios. A Babilônia está mais do que fortalecida, nunca esteve tão fortalecida. O grande conflito continua dizendo: efetuaram maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Como ato culminante do grande drama do engano, o próprio Satanás personificará a Cristo. É o ato culminante do grande drama do engano. E o grande drama do engano tem como nota tônica que o sábado espúrio deve ser guardado. Portanto, o domingo como dia sagrado. Então, uma outra pergunta se impõe. Qual o único país do mundo, veja bem, porque isso é importante, qual o único país do mundo cujo idioma oficial é hebraico e onde estará a maior concentração de guardadores do sábado? Irmãos, qual o único país do mundo que fala hebraico? Israel. Onde estará a maior concentração dos guardadores de sábado? Em Israel. Quando, portanto, a Bíblia fala que se ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon, é porque todo o Oriente vai se juntar para atacar os guardadores de sábado. Não numa hecatombe nuclear, não numa terceira guerra mundial, não, mas num ódio mortal em que Satanás inspirará os homens contra os guardadores de sábado. Se você for a Israel hoje, você vai ver que as lojas se fecham no sábado. Quem conhece Israel vai ver que alguns prédios eles apertam o elevador para parar em todos os andares, para você não ter o trabalho de apertar o botão do elevador no sábado. Então, vai parar em todos os andares. É bom que tu fique em casa. O sábado é guardado em Israel como o dia do Senhor, em detrimento de aceitá-los ou não, Jesus como Salvador. Até porque, às vezes, a gente tem aí sei lá, um senso um tanto quanto antissemitista, né? Somos antissemitas, né? E achamos que todo judeu rejeitou a Cristo. Não! Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, muitos fariseus se converteram. Aliás, Paulo era um fariseu. Nós temos que entender que Israel, a despeito de aceitar ou não Jesus como Senhor hoje, é um país que guarda o sábado. É o único país que fala em hebraico. Então, quando a Bíblia diz que o rio Eufrates se secando prepara o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, ela está falando de uma batalha em que o grande conflito vai finalizar, em que o povo de Deus estará acuado. E, a despeito de ser o povo de Deus, porque Israel, você vai ter, como no cristianismo hoje, né, dentro da igreja, você sabe que nem todos que estão na igreja são povo de Deus de fato. Ellen White chega a dizer que muitos estarão fugindo na perseguição e perceberão que são atingidos pela praga. Então, Israel, a despeito de ser ou não povo de Deus no que diz respeito à essência, são guardadores de sábado. E aqui é um ponto também que precisa ser considerado. Quando estiverem caindo as 7 últimas pragas, a porta da graça já se fechou. Todos nós sabemos disso. Logo, o povo de Deus já estará selado. Todos nós sabemos disso. Mas sabe de uma coisa? Que poucos de nós sabemos? É que Satanás não sabe quem está selado e quem não está. Então, a sua ira vai ser contra todo guardador de sábado. Pergunto novamente, onde estará, e ainda está hoje, a maior concentração de guardadores do sábado? Quando, então, estiver prestes a cair a 7ª das últimas pragas? Lá em Israel. E o que a Bíblia está dizendo é algo literal como as outras pragas, ou seja, o 6º anjo derrama a sua taça sobre o rio Eufrates, que se seca, e prepara com isso o caminho dos reis, que do lado do nascimento do sol, que do lado do Oriente, nunca quis entrar nessa discussão sobre sábado e domingo, porque isso não lhes diz respeito do ponto de vista religioso. E a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, ela tem como cunho a questão religiosa. Ela não vai ter como cunho uma questão econômica, simplesmente. Ela não vai ter como cunho uma questão ecológica, simplesmente. Mas eminentemente religiosa. A besta vai impor a obrigatoriedade religiosa da guarda de um dia sagrado a todos. Os muçulmanos não vão estar lá preocupados com isso. Os hinduístas também não. Mas quando você secar o rio Eufrates, que banha aquela região ali, e ele sai de uma ponta, vai até a outra, isso vai chamar a atenção do Oriente Médio, isso vai ser suficiente para convencê-los. Então, quando a Bíblia diz
que se ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon, é porque ali será onde estarão ajuntados, é o que o termo fala. Eles vão, aí sim, as nações todas vão convergir contra Israel, não porque Israel seja a nação teocrática, não, isso já foi no passado e não volta a ser mais, mas é porque lá que estará a maior concentração de guardadores de sábado. Em outras palavras, Satanás não sabendo quem está selado ou não, Ellen White fala que ele não sabe quem está selado, ele percebe a proteção dos anjos, mas ele não sabe quem está selado, ele vai atacar todos os que guardam o sábado. E Israel guarda sábado porque guarda sábado, a despeito das motivações que levam a guardar sábado. Bom, é por isso que o lugar é designado em hebraico com o título de Armagedon, porque em hebraico, essa é a ênfase do Apocalipse, e se ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Em nenhum lugar do mundo pode haver algo que identifique-se pelo hebraico, senão em Israel. Portanto, um indício que fortalece a nossa fé. No tempo do fim, a ira de Satanás, diz Ellen White, estará especialmente dirigida contra aqueles que guardam o sábado. E aí Satanás, como não sabe quem está selado ou não, e como Israel está o grande contingente de guardadores de sábado, ali ele vai arregimentar a sua ira com maior concentração para desarraigar a odiada seita dos guardadores de sábado, mas naquele dia se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, para nos proteger. Eventos Finais, página 225, diz: o sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. E o Oriente, meu irmão, também terá que tomar uma decisão acerca do sábado. E para isso serão provocados. E essa provocação vai vir quando o anjo fizer secar o rio Eufrates, porque aí ele chamará a atenção e os fará decidir, ou ao lado da verdade com Deus, ou ao lado do erro, né? Com o homem, como diz a Bíblia, o sinal da besta é número de homem. 3 conclusões, portanto, para finalizar. A conclusão 1, o rio Eufrates está no Apocalipse não como um elemento capaz de impedir a guerra, mas como um elemento capaz de promover a guerra. É por isso que ele será afetado pela sexta praga. Ele não impede a passagem dos reis, mas ele promove a passagem dos reis. Por isso que fala, fez com que a água dos rios do Eufrates se secou para preparar o caminho. Então, o rio Eufrates, ele promove o caminho. Segunda conclusão, o secamento do rio Eufrates é literal, portanto. Também é literal a alusão aos reis que vêm do Oriente. Ou seja, são os reis que estão no Oriente mesmo, que vão passar a fazer parte de uma batalha que até agora não tinha, então, lhe despertado o seu interesse. A interpretação que os tem como simbólico, né, dizendo significar o esvaziamento de Babilônia, não é coerente com o fato indicativo no contexto em que ocorre o secamento do rio Eufrates. Por quê? Porque ele ocorre no apogeu do seu domínio, no apogeu do domínio de Babilônia. É proporcionado, inclusive, esse apogeu, né, a força maior de Babilônia vai ser proporcionada pelos 3 espíritos imundos, semelhante a Ram, que se dirigem aos reis do mundo inteiro, inclusive o Oriente, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque o mundo estava dividido, está dividido e estará dividido quando isso acontecer. Mas, pelo poder do engano, eles vão ajuntar a todos para se unir nessa batalha. E se dirigem especialmente aos reis que vêm do lado do nascimento do sol, que até então não se envolveram na crucial questão sobre o dia de guarda. A última conclusão, portanto, o plano de salvação tem como palco o Estado de Israel, sempre teve, é lá que Jesus nasce, é lá que Abraão é escolhido, é lá que a lei de Deus é dada, é lá que Adão e Eva são postos, pelo menos, né, na região do Oriente ali, não exatamente o Éden não estaria ali em Israel, mas aí as coisas se deslocam para Israel, é lá que tem o santuário, é lá que vai descer a Santa Cidade. Não é? Então, o plano de salvação tem como palco o Estado de Israel, uma nação fundada por Deus, por meio de Abraão, e as promessas feitas a este patriarca vão se cumprir. E vão se cumprir aonde? Lá em Israel. Afinal, não será sobre o Monte das Oliveiras que vai descer a Santa Cidade? Né? Tem algumas coisas que têm que ser levadas em consideração, sim, mas aqueles que em Israel aceitarem a palavra de Deus serão privilegiados, eu não tenho dúvida acerca disso.
Isso está lá em Romanos 11. Romanos 11 fala, terá Deus rejeitado o seu povo, e ele repete várias vezes, de modo nenhum. Israel é primícias, o tempo todo a Bíblia fala disso. Só que mesmo Romano 11 fala que se são santas as primícias, a seara também o é, não precisamos ficar aí preocupados, não. Também temos o nosso lugar. Mas o galardão será dado a cada um segundo a sua obra. Eu acho que jamais terei um galardão semelhante ao de Abraão. E assim cada um terá o seu galardão segundo alguns. Agora, então você está querendo dizer que Deus prestigia o povo de Israel? Não. A salvação é igual para todos. Quando a Bíblia diz que dois estarão num lugar, um será tomado, outro deixado, são pessoas que estão em mesmas circunstâncias. Agora, aquele que aproveita vai ter um privilégio X, o que não aproveita vai ter privilégio nenhum. E dois que se aproveitam, um tem privilégio X, outro tem privilégio Y, cada um segundo a sua obra, segundo o bem e o mal, ou o mal que tiver feito por intermédio do corpo. Lá em Israel, será, portanto, o palco da última grande batalha. Por isso que fala que se ajuntou um lugar que em hebraico se chama Armagedon. Israel volta ao cenário. Isso pode ser visto hoje. Eu nunca vi uma nação que tivesse sido dissipada e que fosse restaurada. Israel ele volta com povo, língua e território em 1947, depois de ter a sua raça dizimada pelo Holocausto. Mais de 6 milhões de judeus são mortos em todo o mundo e, de repente, ao invés de desaparecer com essa raça, o povo ressurge com o seu país. Ellen White diz, no livro Evangelismo, que Israel vai terminar a obra juntamente conosco. Veja, ela diz juntamente. Ela não disse no nosso lugar. Guarde isso. Mas Ellen White diz no livro Evangelismo que Israel vai terminar a obra juntamente conosco. A obra de pregar este evangelho. Afinal de contas, Israel fala de sábado melhor do que qualquer adventista, não é? Ela chega a dizer também no mesmo livro, Deus levantará uma nação em um só dia, ou seja, uma profecia que está lá e que poucos de nós dela tomamos conhecimento. Deus levantará uma nação em um só dia. É impossível uma nação surgir da noite para o dia. E Israel surgiu da noite para o dia em 1947, tendo um brasileiro, inclusive, como pioneiro na formação do Estado de Israel. Israel, então, volta ao cenário e a gente acha que isso é obra do acaso. Não tem um dia que, se você ligar o noticiário, você não vai ver notícias sobre faixa de Gaza, Israel, coisas do tipo, sobre o Oriente. Israel está no centro das notícias o tempo todo, e a gente não percebe. O que eu quero dizer é que Israel não volta a ser uma teocracia, esquece isso. Mas Israel volta a ser o palco da última grande batalha, não porque eu queira, mas porque o Apocalipse diz que é assim. Entre outros motivos, porque e será lá em Israel, como já disse, que está e estará a maior concentração de guardadores do sábado, contra quem a ira de Satanás está e estará, então, especialmente dirigida. Por isso, não obstante a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, não a batalha do Armagedon, seja universal, é dito que haverá um ajuntamento no lugar que em hebraico se chama Armagedon, uma alusão ao local de maior concentração da batalha, e não ao nome da batalha. Portanto, não é o nome da batalha, a batalha do Armagedon, mas o local onde essa batalha vai estar concentrada. Vai ser no Brasil? Não, vai ser nos Estados Unidos? Não, vai ser onde? Vai ser em Israel. A última batalha estará concentrada lá, onde mais tiver guardador de sábado, é onde mais a ira de Satanás estará engajada e é onde Deus se levantará para mostrar-se o Deus Todo-Poderoso. Finalizo, então, com a 7ª das últimas pragas, e ela é autoexplicativa, diz assim, então, derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário do outro lado do trono, dizendo, feito está. E tá vendo? Feito está, acabou, chega, acabou. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Percebe? Esta praga é universal. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. E caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Percebam? Aqui Babilônia vai, sim, ser esvaziada. Exatamente nesse momento, quando a 7ª das 7 últimas pragas cair, quando Jesus, então, já estará vindo nos céus, quando já poderemos contemplar a sua glória vindo ali do tamanho como a palma da mão do homem, aí sim nós veremos os homens pegando no colarinho dos seus líderes religiosos, dizendo, você sabia e não me falou. Aí sim, a lei de Deus é aberta no céu e mostrando o sábado, o 4º mandamento, com um brilho especialmente fulgurante.
Aí sim, Babilônia será esvaziada só na 7ª das últimas pragas. Aí diz, então, que nesse momento Deus se lembra da Babilônia. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemavam de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. O sobremodo grande é um superlativo. Quando a Bíblia diz grande, é grande, mas quando ela diz sobremodo grande, ela está querendo chamar a atenção realmente para a dimensão grandiosa desta praga. Então, o texto está aí enfatizando que a última das 7 últimas pragas é o fim. Aí acabou. Aí é onde os homens vão pedir aos montes e rochedos, caiam sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono. Mas isso é na 7ª das 7 últimas pragas. Na última, portanto, quando Jesus já está vindo ao nosso encontro, porque, como disse, nesse dia se levanta o Senhor. Nós sabemos que o povo de Deus estará acuado. E quando eles estiverem para dar o golpe final, é pena que a gente não tem tempo para discorrer sobre essa questão com mais detalhes, mas quando estiver para dar o golpe final, aí então Deus se manifesta. Aí um grande terremoto, aí um clamor, aí uma glória. Ou seja, aí a 7ª das 7 últimas pragas cai sobre a terra. Olha o que diz Ellen White. Deus não consentiria que os ímpios destruíssem aqueles que estavam esperando pela sua transladação. E que se não encurvariam ao decreto da besta, nem receberiam o seu sinal. Percebe o decreto dominical aqui o tempo todo? Vi que, se fosse permitido aos ímpios matar os santos, Satanás e todo o seu exército maléfico, e todos os que odeiam a Deus ficariam satisfeitos. E, que triunfo seria para a majestade satânica ter poder na última luta finalizadora. Portanto, a batalha do grande Deus Todo-Poderoso, ter ele na última luta finalizadora sobre os que, por tanto tempo, haviam esperado ver aquele a quem amaram. Aqueles que haviam zombado da ideia, aqueles que haviam zombado da ideia de que os santos ascendessem para o céu serão testemunhas do cuidado de Deus para com o seu povo e contemplarão o seu glorioso livramento. Ou seja, imaginem ali todos concentrados para atacar e desarraigar a odiosa seita, e ali Deus então se manifestar. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Há umas outras coisas que eu gostaria de ler para vocês. Eu quero finalizar com esse texto de Daniel, que para mim é o mais importante. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele grande dia, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achar escrito no livro da vida. Queridos, o que o Apocalipse quer nos dizer? O que Daniel quer nos dizer? É que depois de muitos séculos, de milhares de anos, Deus novamente pelejará pelo seu povo. A batalha não é minha, a batalha não é sua. A Bíblia deixa clara que a batalha é do Deus, do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ellen White finaliza dizendo, há muitos que estão despreocupados e se acham, por assim dizer, adormecidos. Eles dizem, se a profecia predisse a imposição da observância do domingo, a lei certamente será promulgada, e tendo chegado a essa conclusão, assentam-se em calma expectativa do evento, confortando-se com o pensamento de que Deus protegerá o seu povo no tempo de angústia. Mas o Senhor não nos livrará, se não fizermos algum esforço para realizar a obra que Ele nos confiou. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que Ele sobre ti mantenha brilhando o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a todos. Amém. Juninha? Deus seja louvado. Juninha, seu microfone deve estar fechado. Elô, querida, você pode continuar? Posso sim. Gente, que bênção, né? Obrigada, doutor Adriano, né, por estar conosco, trazendo essa mensagem tão relevante, né, de tão grande importância, né? Essa mensagem ela vai nos preparar para os eventos finais,
para nós entendermos, né, aonde estamos dentro do contexto desta história. E isso é muito importante para o povo de Deus, nós termos essa compreensão. O que está acontecendo e aonde nós estamos dentro deste contexto? O que eu estou fazendo parte dentro dessa história? Né? Como eu estou fazendo parte nessa história? E agora nós vamos, então, finalizarmos esse momento, né, com uma oração aí do doutor Adriano, e nós convidamos duas pessoas aqui para fazer, então, uma oração. Quem se candidata a orar? Faça a primeira. Então, o irmão Mário. Mais alguém? Rutinha, então você encerra com a música? Nós vamos ter, então, o doutor Adriano, vamos ter o irmão Mário e a Ruth com a oração cantada, tá bom? Não falar, não. Oremos, então. Soberano Deus e Pai, louvamos a Ti porque o Senhor nos escolheu. Louvamos a Ti porque o Senhor nos elegeu. Louvamos a Ti porque o Senhor nos iluminou com a Tua palavra para que conhecêssemos os mistérios da Tua grandeza. Auxilia-nos para que possamos, a cada dia, entender a importância e a necessidade de obedecer ao Senhor, de seguir os Teus preceitos e assim fortalecer a fé em Cristo Jesus, que é quem nos salva. A Tua misericórdia seja sobre todos os que participam desse grupo, estendendo as Tuas bênçãos a todos os seus familiares. Continue conosco no restante desta semana que para nós é desconhecida e prepare a nossa alma para a grande crise que diante de nós está. Ajude-nos para que sejamos aprovados e fortalecidos por Jesus. Amém. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, obrigado pelo Teu amor, por Tua graça, Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus e pelo sangue derramado na cruz, por cada irmão que está aqui, por mim, Senhor. Eu venho te implorar que Teu Espírito Santo venha sobre nós, trabalhando em nossa mente todas as verdades. Por favor, não nos deixe ser enganado. Abra os nossos olhos, nos guie, Senhor Deus, em toda a Tua verdade, de maneira que a gente possa realmente entender e compreender tudo o que está acontecendo, a ordem que vai acontecer, os eventos finais da história deste mundo. O Senhor nos leve individualmente a estudar, não apenas ser ouvintes, mas nós irmos, já que ouvimos essa mensagem tão forte, possamos nós ir à Tua palavra, beber da Tua palavra por nós mesmos. Porque a salvação ela é individual. E individualmente nós precisamos compreender todos os eventos finais que a Tua palavra nos revela. Temos o espírito de profecia que nos guia, que nos conduz e que nos revela tudo. Desde o início da história deste mundo até o final, o Senhor, através da sua profeta, nos deu o conhecimento. Por isso, Pai querido, eu te imploro, nos leve a estudar esse assunto individualmente em nossos lares. Cada um clamando pelo Espírito Santo e Ele nos ensinando. Abençoe aqui a cada família. Abençoe, Senhor Deus, o irmão que passou a mensagem, sua família também. E nos ajude durante todo o dia a fazer a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ouve, Senhor, nosso clamor e envia Teu Santo Espírito para nos encher do Teu poder e refletir
tua glória. Amém. 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 Que Deus seja louvado por essa mensagem tão de alerta, né? Para que nós continuemos a subir a escada, né? Ontem a gente falou sobre isso, que nós estamos na sala aqui da consagração, estamos subindo a escada, né? E não podemos parar no meio do caminho. Deus nos trouxe aqui a essa sala exatamente para nos prepararmos em direção à eternidade. E cada dia que aqui entramos, Deus está nos ensinando, está nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. Isaías diz: eis o caminho, andai por ele, né? Então, aqui está o povo de Deus, que está seguindo em direção ao caminho certo. Louvado seja Deus, porque estamos aqui a cada manhã nessa igreja virtual, né? E agora, nesse momento, nós vamos dar a oportunidade, né, de alguém fazer uma pergunta, se quiser um esclarecimento, porque é um assunto bem complexo, né, gente? Ou então aquele que quiser fazer um comentário. Nesse momento, você tem aqui a oportunidade, né, de contribuir ou até mesmo de esclarecer alguma dúvida. É um assunto meio difícil, né, gente? Para a gente poder, às vezes, até perguntar. Bom dia, posso falar? Pode sim, irmã Terezinha. Que me trouxe dúvida, assim, e até um pouco de preocupação. Toda a mensagem dele foi muito boa, muito esclarecedora, assim, sem comentários. Mas que eu já li também no Espírito de Profecia, ele comentou agora, sobre a questão que muitas pessoas, né, quando estiver caindo as pragas, elas vão estar fugindo da perseguição e vão perceber que as pragas estão caindo sobre elas. Quer dizer, elas não foram seladas, elas não receberam o selo de Deus. Essas pessoas estava achando que estava preparado, estava achando que, né, que estava entre o povo de Deus, e, no entanto, vão perceber que as pragas estão caindo. Eu queria entender qual o sinal. Eu pensei assim, meu Deus, será que isso pode acontecer com qualquer um de nós? Misericórdia. Eu queria entender, né, eu tentei até pedido a Deus, né, como a gente vai saber que pessoas vão aceitar o SAR, vão pregar a mensagem final, vão achar que está sendo selado, e de repente vão estar, né, fugindo da perseguição, vão estar alguns, aí ele mais fala que vão estar até no campo, e de repente, quando as pragas caírem, elas vão perceber que as pragas estão caindo sobre elas. E eu pergunto, né, como a gente vai, como eu posso perceber, a gente vai entender, como a gente identificar, né, esse tipo de pessoas, para isso não acontecer comigo, não acontecer com um de nós. Essa é a minha dúvida. Eu fiquei assim, preocupada. Será que isso vai poder acontecer com um de nós? Que agora a gente está buscando, né? A gente tem buscado tanto, né? Fazer as mudanças, viver a luz que nós temos, tem se esforçado tanto. Mas será que esse tipo de pessoa pode ser alguém da verdade presente? Eu queria que o irmão, né, me esclarecesse um pouco, falasse mais um pouco sobre isso. Como pode acontecer de pessoas que estão fugindo da perseguição, que foram para o campo, que parece que são pessoas que aceitou a verdade presente, que aceitou o movimento de revamento, de reforma, e essas pragas vão estar atingindo essas pessoas. Eu queria que ele esclarecesse mais um pouquinho sobre isso. Irmã Terezinha, Deus abençoe pela pergunta, viu? Uma pergunta bastante pertinente.
Existem várias maneiras para a gente poder identificar isso. Uma delas, usando sempre a Bíblia como referência, a gente vê quando Deus tirou o povo de Israel do Egito. A minha Bíblia, a Bíblia da senhora fala que naquele dia saíram do Egito 600.000 a pé, sem contar mulheres e crianças, e também um misto de gente. Lá está escrito assim, um misto de gente. Era uma mistura de pessoas que saíram, mais ou menos assim, eu costumo chamar de estouro de boiada. Eu não sou do interior, embora tenha ficado bastante aqui agora num cantinho, agora mesmo onde eu estou, né? Assim, mas quem é do interior, quem conhece a lida da roça, conhece melhor do que eu que é um estouro de boiada. Mas um pouquinho que a gente procurou saber, diz que se os bois estão ali reunidos e de repente, sei lá, um trovão, uma serpente, uma cobra, né, pode assustar o boi, os bois saem em disparada e é boi atrás de boi, eles saem levando cerca, saem levando pessoas, saem levando tudo. E eu costumo ilustrar da seguinte maneira, um estouro de boiada, se você entrar no meio dele, for lá no primeiro boi e perguntar para ele assim, ô boi, por que você está correndo? Ele vai responder algo do tipo, sei lá, está todo mundo correndo atrás de mim. E se você for lá no último boi e perguntar, ô boi, por que você está correndo? Ele vai falar, sei lá, está todo mundo correndo na minha frente. Então, esse misto de gente que sai com o povo de Israel, saiu como num estouro de boiada. Estava todo mundo ali, não vou ficar aqui não, eu vou também. Eles foram. Mas esse misto de gente foi o povo que causou os maiores problemas para Israel. Foi o povo que murmurou, foi o povo que queria voltar para o Egito. Ou seja, eles não eram verdadeiramente convertidos. Eles estavam entre o povo de Deus por conveniência. Como num estouro de boiada, está todo mundo indo, eu estou indo também. A senhora disse uma coisa muito bonita de se ouvir. A senhora disse, poxa, a gente está aqui buscando, se preparando. Esses são o verdadeiro povo de Deus. A gente não consegue distinguir. Jesus disse que o joio e o trigo terão que crescer juntos. Não é? Mas quem não está realmente preparado, conhece no seu coração, porque ele tem a sensação de juízo e não de justiça. Existe, para finalizar, respondendo melhor a pergunta da senhora, uma maneira de eu saber se estou salvo ou não? Sim, existe. Ellen White diz que se eu estou em paz com Deus e com o próximo, eu estou preparado para receber o Senhor. Então, como que eu sei se eu estou preparado ou não? Eu preciso, como diz a Bíblia, cada um examine-se a si mesmo. E ao me examinar, eu tenho que me perguntar, eu estou em paz com Deus? Eu estou cumprindo aquilo que Deus espera de mim, ou pelo menos me esforçando para cumprir, permitindo que Ele me dê força para alcançar aquilo que Ele espera de mim? Então, estou em paz com Deus? Ok. E com relação ao próximo? Eu estou devendo ao próximo alguma coisa? Como que é a minha relação com o próximo? Afinal de contas, a regra que vai reinar por toda a eternidade é amar a Deus e ao próximo. Essa é a lei de regência. Então, como posso eu saber se estarei ou não entre o povo? Esse é um exame que eu tenho que fazer cotidianamente, continuar buscando. Então, nós não precisamos temer estar correndo entre o povo de Deus e ser alcançado pelas pragas, a menos que tenhamos algum pecado acariciado. E a senhora, irmã Terezinha, como eu, irmão Adriano, sabemos quando temos um pecado acariciado. Então, quando ela diz que muitos que estarão correndo entre o povo de Deus perceberão que estão sendo atingidos, não é, eles vão se ver surpresos, mas não assim, como se fosse, nossa, como pode isso acontecer comigo? É porque estarão, de uma certa forma, no engano, mas tem ciência do seu erro, né? A Bíblia diz que muitos, infelizmente, naqueles dias vão dizer, Senhor, mas eu expulsei demônios em teu nome, eu preguei a tua palavra, e ele vai, olha, eu não te conheci, mas essa pessoa sabe daquilo que realmente o manteve distante de Deus. Então, queira Deus se apiedar de cada um de nós, mas precisamos nos preparar agora, porque quando chegar essa hora, uma frase bonita para finalizar de Ellen White, que eu gosto muito, ela diz assim, o povo de Deus foi selado e se acha preparado para a hora probante que diante deles está. Eu acho isso muito lindo. Então, nós, quando formos selados, estaremos preparados. E aí é que vem a angústia, porque eu não sei se... Ninguém vai saber que está selado, nem Satanás vai saber quem está selado ou não. Cumpre nos preparar agora, porque aí, quando esse momento chegar, poderemos realmente resistir e estar de pé diante dele.
Louvado seja Deus, né? Que estejamos todos aqui preparados para esse grande dia, que possamos estarmos entre o povo selado de Deus, né? E, consequentemente, que possamos estarmos entre o meio do povo que vai ser o morador dos céus, né? Que bom que Deus não desiste de nós. E a cada manhã Ele nos traz aqui para nos preparar espiritualmente para esse dia. Doutor Adriano, muito obrigado por essa série, né, que o senhor fez aqui conosco. Espero, né, contar contigo para continuar trazendo outros assuntos tão importantes e tão relevantes aqui para esse grupo, né, que tem buscado ser fiel a Deus. Aqui tem um povo, né, que a cada manhã entra buscando exatamente esse caminho da consagração, para que nós possamos estarmos aptos a sermos selados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele tem trago profetas a essa sala, a cada manhã, para nos dar o som correto, né? O sonido correto da trombeta. Né? Então, nós estamos gratos a Deus por ter te usado mais uma vez, né, a trazer essa mensagem tão importante para nós esta manhã. Bom, gente, como já estamos com o tempo avançado, né, nós vamos, então, estarmos encerrando aqui a nossa sala. Alguém gostaria de orar para terminarmos esse momento? Alguém quer se candidatar? Eu posso orar. Então, irmã, pode orar para a gente terminar, então, esse momento, irmã Terezinha. Vamos, Gélia. Eterno Deus e maravilhoso Pai, muito, muito obrigada, Pai, por esses momentos preciosos que passamos na Tua presença. Senhor, obrigada por esse estudo, por essa mensagem que acabamos de ouvir, por esse esclarecimento, Pai, que tanto clareou a nossa mente, tanto nos ajudou a compreender os eventos finais. Oh Deus, muito, muito obrigada. Eu quero colocar, Pai, de uma forma toda especial a vida do doutor Adriano nas tuas mãos. Peço, Senhor, toma a vida dele, o ministério dele em tuas mãos. Eu imagino, Pai, as provações, as lutas, a ira, Pai, de Satanás contra a vida dele. Mas eu te peço, em nome de Jesus, fortalece e o ajuda. Derrama sobre ele porção dobrada do teu Santo Espírito, para que ele possa, Pai, divulgar essas mensagens, essa luz que eu tenho dado dele de uma forma esplêndida, de uma forma maravilhosa, a todo lugar onde o Senhor quer que ele vá. Pai, toma cada pessoa que está nessa sala, cada família, cada lar representado. Oh, Pai, ajuda cada um de nós que estamos aqui a perseverarmos firme na tua presença, nos preparando cada dia, nos santificando, examinando a nós mesmos, aonde nós estamos falhando, onde nós estamos errando, e em que nós precisamos de consertar, nos orienta, nos ajuda. Abençoa também as nossas famílias, Pai, todos nós temos família, temos filhos, genros, nora, netos, irmãos, familiares, ó Pai, vizinhos, amigos, que nós temos trabalhado, orado, estudado, falado para eles da tua mensagem, da tua breve volta, e nós rogamos, Senhor, empenha pela conversão de cada um, Pai. Oh, Deus, é tão triste nós estamos, oh, Pai, buscando santificação, buscando consagração, buscando obedecer a Tua palavra, mas ver em nossas voltas pessoas que nós amamos, indiferente e descuidado, e nós temos clamado, jejuado, derramado lago por essas vidas, e rogamos ao Senhor por misericórdia. O Senhor sabe como trabalhar, como agir na vida de cada um deles. Empenhe para a salvação das pessoas da qual nós temos intercedido, buscado ao Senhor pela conversão deles. Dai-nos hoje, oh Pai, um dia na Tua presença, por misericórdia. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Nós te pedimos, e já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará,
você lá no céu, conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Vamos para o lar. Vamos para... Amém. Deus não vai tardar a voltar e nos buscar. Então, até amanhã, pessoal. Estamos encerrando a sala. Até amanhã, às 5 horas da manhã.